Boa noite. Opa. Paz, me dê a tua paz, o vento cessará ao ouvir te chamar. Voz ilumina céus e mar, a tempestade em mim ao te ouvir acalmará. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, és o ar em meus pulmões, me chama a levantar outra vez. Louvarei Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, 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 as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, com teu poder sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, pra sempre reinará. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, As trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, As trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei. O teu poder sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, pra sempre reinará. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, As trevas estremecem. Jesus, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Agora sim, boa noite, irmãos. A gente fica um pouco meio nervoso com o reloginho ali na tela, mesmo não estando muita gente aqui. Sempre dá esse nervosismo, né? Mas graças a Deus estamos aqui Glória a Deus. mais uma vez em família para adorar o nosso Deus. Amém.
E para você que ainda não nos vimos, né? Feliz ano novo. Mais um ano se iniciando, pela graça de Deus. Estamos vivos, né? Estamos com saúde. Diante de tudo aquilo que aconteceu em 2020, estamos aqui e Deus permitiu isso. Amém? Jesus, amém. Eu te convido a abrir a sua Bíblia ou fazer a leitura aí pela telinha. Salmos 42, de 1 a 5. Eu vou ler aqui com os irmãos. Boa noite. Salmos 42, de 1 a 5, diz assim: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, eu choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzido à procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graças, em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Esperem em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, Amém. meu auxílio e Deus meu. Amém? Que Deus possa ser o nosso refúgio, né, a nossa fortaleza, nesse caos todo que a gente tem vivido, onde já era esperado, né, diante da palavra de Deus, mas que a nossa alma espere em Deus, Amém. porque ainda assim louvaremos até a eternidade, Aleluia. até que Ele volte. Para quando Ele voltar, estaremos juntos, louvando a Ele na eternidade. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Jesus, muito obrigado, Pai, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui em família. Eu sempre digo isso, Pai, de estar em família, porque esse é o corpo de Cristo, Pai. É isso que o Senhor preparou para nós. É por isso que estamos aqui, é para você, é para te adorar, é para te dar graças, Pai, e nós te damos graças por isso. Obrigado, Pai, pela sua misericórdia, Pai. Eu te peço que o Senhor acalme o nosso coração, que o Senhor acalme a nossa alma, Jesus, que a nossa esperança esteja somente em Ti, Pai. Que no meio dessa pandemia maluca, nesse caos todo que a gente tem vivido e que a gente passou desse ano de 2020 e que agora estamos num novo ano, Pai, a nossa esperança continue em você, Pai. Continue em Ti, Pai, o Deus da nossa salvação, Pai. Muito obrigado, Pai. Fala conosco, Pai. Continua falando com a gente, Pai, nas músicas que serão tocadas e cantadas aqui, Pai. Toque, Pai, as pessoas que estão nos seus lares, Pai, assistindo esse culto, Pai. As pessoas também que não estão entre os lugares, Pai, que a sua mensagem possa ser alcançada, Pai. Eu me coloco aqui, Pai, e coloco a vida dos meus irmãos, Pai, da minha família aqui, Pai, nas Tuas mãos, Pai. Nos usa, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Não há outro como tu.
Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. 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 Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e teus filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, ao teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite vai entrar.
contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é por ti, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Papai, muito obrigada, Pai. Nós somos gratos, Jesus, porque nós chegamos até aqui, Pai. Nós tivemos um ano um pouco conturbado, mas nós estamos aqui, Jesus, e por isso somos gratos, Pai. Nós estamos aqui para te louvar, para te engrandecer, Pai. Esse louvor é para você, Pai. Tudo foi feito com amor para você, Pai. Receba esse louvor, Pai. Fique com cada irmão que está assistindo, Jesus. Continue cuidando cada um de nós, nos dando saúde, nos protegendo e nos guardando, Senhor. Esse é o pedido que eu te faço. E eu venho te pedir em especial, Jesus, pela vida do Rafa, que vem trazer a tua palavra, Jesus. Eu peço que o Senhor use esse teu filho, Pai, para falar com cada um de nós. Que o Senhor esteja abrindo os nossos corações, Pai. Que o Senhor abra os nossos ouvidos. Que a gente saia diferente essa noite, Pai. Que a gente se abra verdadeiramente para a sua mensagem, Pai. Esse é o pedido que eu te faço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, saúde a amada igreja, com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Cada um de vocês reunidos aí em casa, nós reunidos aqui, juntos no mesmo Espírito, para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Senhor. Um feliz ano novo para você. Primeira celebração do ano, estamos reunidos para agradecermos a Deus tudo o que passou e para pedirmos para que Deus continue nos abençoando, nos guiando e nos sustentando em nome do Senhor Jesus. Amém? Antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, eu quero dar alguns avisos para você, bem rapidinho. O primeiro deles é que na próxima quarta-feira nós estaremos ao vivo às 20 horas. Nós tivemos aí um recesso nas duas últimas quartas-feiras, mas na próxima quarta-feira, dia 6, nós estaremos reunidos ao vivo às 20 horas. Então, separe aí, esteja reunido conosco para que nós possamos louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor. O outro aviso é a eleição de oficiais. Hoje é o último dia para você que é membro da igreja, não indicou os seus nomes. Após a celebração, o link já está aí disponível para você. Você vai clicar no link, vai aparecer uma imagem, vai abrir para você o link, conforme está aparecendo aí na imagem, bem facinho para você colocar suas indicações. E hoje é o último dia. Amanhã, na segunda-feira, você já não vai conseguir mais realizar a sua indicação. E aí, posteriormente, nós vamos marcar a eleição para que nós possamos, então, aí, eleger os nossos oficiais. Amém? O último aviso é que a partir de hoje, nós estamos nos reunindo às 18 horas. A escola dominical, pela manhã, volta só em fevereiro, a escola dominical dos adultos, online e ao vivo, no domingo pela manhã. E as nossas celebrações a partir de hoje, às 18 horas, para que logo mais, em nome de Jesus, nós possamos estar reunidos aqui com alguns irmãos presencialmente, para louvarmos e engrandecermos o nosso Senhor. Enquanto isso, nos reunimos, como estamos nos reunindo, e pedimos para que você ore. Ore pelo nosso país, ore pela nossa nação, dobre o seu joelho, para que isso possa passar, para que a gente possa ter responsabilidade como povo de Deus, para cuidar daquilo que é mais importante, a vida. Amém? Nós estamos iniciando um novo ano, tudo novo, até o cabelo, né, Joe? A Diva escreveu aqui, né, Diva, que gostou do seu cabelo, Tudo novo nesse ano, né, Marcinha? Tudo novo nesse ano. Nós estamos iniciando um ano de 2021, um ano novo. E nós iremos iniciar hoje, neste novo mês, neste novo ano, nós vamos iniciar uma nova série de mensagens chamada Recomeçar.
recomeçar. É interessante, queridos irmãos, quando inicia um novo ano, quando se inicia um novo período, né, um ano novo, como se diz, é interessante como é comum no início, no ano, nós, cada um de nós, eu e você, desejarmos e buscarmos coisas novas. Pode ser um cabelo novo, um emprego novo, coisas novas. Emagrecer, né, Joe? Estamos firmes na caminhada, essa semana começa, hein? Amém. O início do ano nos remete a lembranças, mas também a recomeçar, a começar algo novo. Somos levados a pensarmos e agirmos assim, mesmo que instintivamente, mesmo que nós não percebamos, nós somos levados a pensar assim: novo ano, tudo novo, começar novo, fazer algo diferente nas nossas vidas, mesmo que de forma imperceptível. Muita coisa na nossa vida, em casa, na família, talvez começando na família, muita coisa na nossa vida, no dia a dia, é propícia e nos leva a essa novidade com o início de um novo ano. Buscamos novidades. O nosso coração se enche do senso da novidade, por mais que não percebamos, como eu disse, nosso coração se enche desse senso do novo, da novidade, de fazer novo, de fazer diferente, de fazer melhor. Se nós olharmos para 2020, alguns irmãos e irmãs já escreveram aqui, colocaram, agradecendo por 2020. Se nós olharmos para 2020, nós vamos ver que a busca pelo novo, por exemplo, tudo aquilo que a gente tinha planejado lá no início de 2020, tudo aquilo que a gente tinha planejado para fazer de diferente no ano de 2020, teve que esperar ou teve que se readequar à nova realidade que nós somos colocados diante da pandemia. Em 2020, tudo que nós tínhamos planejado foi colocado, como a gente estudou numa série de mensagens, na sala de espera. Mas mesmo assim, queridos irmãos, com toda certeza, 2020 foi um ano de muita reinvenção, foi um ano de muitos aprendizados, de novos aprendizados para todos nós. Talvez aquilo que nós tínhamos planejado como novidade em 2020 não foi possível ser feito, mas mesmo assim não deixamos de fazer novas coisas. Diante da pandemia, diante da dificuldade que todos nós fomos colocados, nós fomos direcionados a fazer coisas diferentes, a nos reinventarmos, a fazer as coisas de uma forma diferente. Por isso a ideia de nós começarmos o ano com essa série de mensagens, recomeçar. Neste início do ano, não apenas pensarmos em algo novo, mas olharmos para tudo o que nós vivemos até então, até hoje, e recomeçar, dar um novo sentido, tirar lições, aprendizados, olhar para as dificuldades, agradecer, olhar para as coisas boas e recomeçar um novo ano, uma nova vida, que tenha sentido e que traga sentido para aquilo que nós somos, como servos do Senhor Jesus. E para isso, a primeira temática para nós hoje, dentro dessa perspectiva da série de mensagens, recomeçar, é exatamente essa: relembrar. E nós vamos conversar sobre a importância de relembrar, de trazer a lembrança para as nossas vidas no tempo chamado presente, para que ela continue a nos direcionar. 2020 já é passado. 2020 já ficou para trás. 2020 é um ano velho, mas nós não podemos e talvez não tem como nós esquecermos tudo que nós vivemos em 2020. Se esquecer do que houve, das mudanças que sofremos, das lutas que cada um de nós enfrentamos, das incertezas que ainda vivemos, fruto do ano que acabou de terminar. E mesmo que 2020, meus queridos irmãos, tenha sido um ano complicado para todos nós, certamente há momentos em que podemos olhar para trás, nos lembrar de 2020 com gratidão pelo cuidado de Deus nas nossas vidas, amém? Como alguns já escreveram aqui, a Rosana, por exemplo,
que agradece por 2020, mesmo diante das dificuldades que a família dela enfrentou, por exemplo, e que todos nós enfrentamos. Não tem como esquecer 2020, mesmo ele estando no passado, tendo ficado para trás. Mas a palavra de Deus nos diz que as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vamos lembrar a lembrança de 2020, ainda mais pelas incertezas e tudo que nós ainda vivemos neste ano que se inicia, mas certamente nós temos que pegar todo esse aprendizado, todas as nossas dificuldades e tudo que vivemos no ano que terminou e recomeçar 2020 com um novo sentido para as nossas vidas e para aquilo que somos como cristãos e cristãs. Precisamos olhar para 2020, para tudo que temos vivido, tudo que temos visto, que a cada dia parece que aparece uma coisa nova que entristece o nosso coração, tudo que temos visto e vivido, e fazer um exercício nas nossas vidas com essas lembranças, e com o tempo presente que estamos vivendo, e fazer exercício com o que nós estamos aprendendo, o que nós vamos mudar neste novo ano que se inicia. Dar um novo recomeço para as nossas vidas. Precisamos trazer às memórias coisas que nos trazem esperança e renovação. Precisamos alimentar a nossa mente e trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Relembrar o sacrifício de Jesus que nos deu a vida e a vida em abundância. O livro de Lamentações é uma obra poética que retrata o lamento em forma de lembrança. Uma lembrança talvez até que meio que melancólica diante da destruição de Jerusalém e a desolação de Judá pelos babilônios. É também uma confissão representativa do pecado da nação. O templo de Salomão, que tinha existido por cerca de 400 anos, foi totalmente queimado, destruído. O profeta Jeremias, uma testemunha ocular desses acontecimentos, escreveu o livro de Lamentações com um lamento pelo que tinha acontecido a Judá e Jerusalém. Mas ele trazia à memória as coisas ruins que tinham acontecido, mas aquilo que lhe dava esperança. E no capítulo 3, no verso 17 a 21, que nós vamos ler juntos, ele nos traz um relato importante que nos revela que a lembrança, relembrar coisas que já passaram, pode nos trazer esperança, renovação, e não apenas lamento e paralisação, vamos dizer assim. Muitas vezes nós relembramos com lamento as coisas que aconteceram e que hoje não acontecem mais, mas nós precisamos relembrar. Mas essa lembrança deve nos trazer esperança, renovação, para continuarmos, para recomeçar, dar um novo recomeço para as nossas vidas. Não mais como fazíamos antes, mas numa novidade de vida. Fazer diferente, recomeçar, dar um novo sentido para aquilo que somos como pessoas e que somos como igreja do Senhor. Lamentações capítulo 3, do verso 17 ao 21. Abra sua Bíblia. Ou acompanhe a leitura da palavra. Lamentações, capítulo 3, do verso 17 ao 21. Escutem bem as palavras de Jeremias. Já não sei o que é ter paz e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse: não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Zaine, lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E somente Jesus Cristo de Nazaré pode nos dar esperança. Já não sei o que é ter paz e esquecido o que é desfrutar do bem, mas eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança.
A vida gloriosa tinha se afastado do profeta. A alegria dada pela prosperidade transformou-se em amargura e lamento. Sua força foi completamente debilitada. Ele diz: lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Yahvé, Deus, aqui ele é invocado para abandonar sua indiferença, que o povo achava que ele tinha, sua indiferença, pois havia se esquecido de Jerusalém, e ao ouvir as orações do profeta, deveria correr em seu auxílio. Quando ele diz aqui o absinto da alma, o absinto era uma planta que era usada para fazer uma bebida amarga, e ao bebê-la, lembrava-se das dificuldades e tristezas. As palavras do profeta são uma oração a Deus para lembrar todo o sofrimento, até o abatimento da alma. No verso 21, quando o profeta diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Comentaristas bíblicos dizem que ele se humilhou sob a poderosa mão de Deus, e então sua esperança reviveu. O salmista nos diz: esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Ele se humilhou sob a poderosa mão de Deus, e a sua esperança reviveu. E de semelhante modo nós devemos fazer assim, nos humilharmos diante de Deus, relembrar das coisas que já passaram, mas trazer de volta aquilo que nos dá esperança, a presença de Jesus nas nossas vidas. Este verso, queridos irmãos e irmãs, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Este verso marca uma mudança de atitude. O contentamento que ele se lembrava renova-se em esperança que antes estava perdida. As coisas que ele se lembra, o alimento do seu pensamento, das coisas que ele se lembra, traz esperança do cuidado de Deus que outrora estava sobre o povo. Sua alma foi rebaixada, ele foi humilhado, mas então a esperança se reergueu dentre as cinzas. E a sua própria fraqueza deu-lhe a esperança de que Deus interveria, de que Deus estava presente. E esse resgate da esperança, através da memória do profeta, nos apresenta algumas lições importantes que eu quero compartilhar com os irmãos. Algumas lições importantes para que possamos sempre relembrar, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, relembrar de que nós não estamos sozinhos, e que mesmo diante de um ano que se inicia cheios de incertezas, afinal não temos ainda uma vacina. Precisamos relembrar de algumas coisas, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, a presença de Jesus nas nossas vidas. Olhar para o ano que terminou, relembrar do cuidado de Deus e manifestar e ver as manifestações dele nas nossas vidas, mesmo diante das dificuldades que enfrentamos. E trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que é a presença de Deus que está continuamente no meio de nós, nos guiando, nos sustentando e provisionando todas as coisas para nós, para a nossa família e para a nossa casa. E esse texto nos traz algumas atitudes, algumas lições importantes para que nós possamos relembrar e trazer de volta aquilo que nos dá esperança. Não olhar para trás com lamento, com tristeza apenas, mas relembrar para que possamos dar um novo sentido na nossa vida e recomeçar um novo ano com novas conquistas, direcionados pela soberana vontade de Deus. A primeira lição que esse texto nos traz é que relembre o que Deus já fez. Olhe para o que já passou, olhe para 2020 que acabou de terminar e relembre o que Deus já fez. Relembre o que Deus fez na sua vida.
A expressão usada pelo profeta faz alusão a um princípio muito importante na construção do povo de Israel. Lembrar o que Deus já fez, trazer à memória aquilo que dá esperança, trazer à memória aquilo que Deus já fez. Alguns estudiosos chegam a dizer que fazia parte do constante imaginário do povo a libertação do Egito. Sempre eles relembravam, estava na lembrança do povo viva, dia a dia, o cuidado de Deus. Era preciso relembrar o êxodo, como Deus agiu na história, libertando o povo. Talvez seja preciso nós, cada um de nós aqui e vocês aí, dia a dia, relembrarmos o cuidado de Deus, porque muitas vezes parece que nós esquecemos, muitas vezes parece que nós nos afastamos de Deus, porque as coisas parecem às vezes que está tudo bem, e a gente esquece de se colocar na presença do Senhor, agradecendo por tudo aquilo que Ele já fez, como já conversamos em outra oportunidade. Salmo 77, capítulo 77, verso 11 diz, o salmista nos diz: recordo-me dos feitos do Senhor, lembrando estou dos teus milagres de outrora. Nesse ano de 2021, queridos irmãos e irmãs, relembre o que Deus já fez na sua vida em 2020 e recomece um novo ano, lembrando do cuidado de Deus constante na sua vida, na sua casa e na sua família. Comece um novo ano, comece 2021 relembrando do cuidado de Deus, porque em meio às incertezas que nos cercam, em meio às dificuldades que ainda vamos nos deparar com elas, nós precisamos relembrar do cuidado de Deus de outrora, para prosseguirmos firmes e constantes na presença do Senhor. Não esqueça do cuidado de Deus, não esqueça das coisas boas que você já viveu, relembre as coisas boas que Deus já fez, guarde no seu coração e na sua memória as coisas boas que Deus proporcionou a você. Eu tenho certeza que em 2020, mesmo em meio às dificuldades que nós enfrentamos, mesmo em meio a um período e a um ano caótico, tivemos momentos bons. Vimos o cuidado de Deus nas nossas vidas. Iremos participar da mesa daqui a pouco, onde nós iremos relembrar o sacrifício de Jesus. Mas não somente isso, relembrar a sua presença real nas nossas vidas. Relembrando o sacrifício, mas renovando, com essa lembrança, renovando a nossa esperança para continuarmos firmes como povo de Deus neste mundo. Amém? Uma lembrança de um sacrifício que nos deu a vida e que nos move em direção a um mundo caído para sermos luz. Relembre o cuidado de Deus, agradeça o cuidado de Deus e faça com que essa lembrança permaneça viva e eficaz na sua vida, assim como a presença viva e eficaz de Deus, que continua a nos direcionar e a nos capacitar através do Espírito Santo. O segundo ensinamento que esse texto nos traz é relembre os erros. A gente não gosta de lembrar que errou, né, Lu? Só quando acertou, né? Relembre os erros para aprender e prossiga. O livro de Lamentações é uma confissão representativa, ele aponta para os erros e equívocos do povo de Israel. Durante a história bíblica do povo de Israel, é comum os profetas, por exemplo, indicarem e denunciarem os pecados cometidos e também apontarem as consequências trágicas desse pecado. Lamentações capítulo 5, por exemplo, no verso 7, Jeremias diz: nossos pais pecaram e já não existem, nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. É preciso lembrar das coisas boas e das coisas ruins também, retirar aprendizados dos nossos erros, dos erros que já cometemos. Por isso é preciso olhar para trás e reconhecermos os nossos erros e recomeçar, fazer diferente.
Não mais cometer os mesmos erros, não mais ser um povo indiferente, não mais ser uma igreja, um povo, uma pessoa que se centra na sua religiosidade e não olha para aquele que precisa, não olha para o seu próximo, não cumpre a sua missão de fazer discípulos como Jesus nos deixou. O que 2020 nos ensinou, queridos irmãos e irmãs? Tantas coisas 2020 nos ensinou. Mesmo diante dos nossos erros, dos nossos fracassos, das nossas limitações. Tantas coisas ruins além da pandemia aconteceram e continuam acontecendo. E não é só uma lembrança, mas algo real e que precisamos mudar. Com certeza nós erramos, mas os nossos erros também nos ensinaram. A todo tempo, queridos irmãos e irmãs, a começar em mim, nós erramos. Nós erramos, mas prosseguimos firmes nas mãos daquele que tem nos sustentado. É preciso relembrar os nossos erros para recomeçar e dar um novo sentido para a nossa vida. No verso 20, o profeta diz: minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Queridos irmãos e irmãs, se 2020, o ano que acabou de terminar, se 2020 não for uma lembrança que faz com que a nossa alma se abata e nos motive a fazer algo diferente no ano que se inicia, então nós precisamos rever o nosso conceito de sermos cristãos e de sermos igreja. Quantos erros nós não presenciamos a cada dia, não só os nossos. E se nós não olharmos para 2020 como uma lembrança de erros e acertos, mas que, sobretudo, nos ensinem a recomeçar um novo ano de fato e de verdade, fazendo diferente, sendo uma igreja diferente, ainda que distantes, não reunida no templo, mas reunida em cada casa, em cada pessoa, na sua vida e na sua família, onde você está. Se não fazermos diferente, se não sermos pessoas diferentes, todos os nossos erros e os erros que vimos em 2021 não tiveram efeito nenhum na nossa vida. Por isso é preciso recomeçar. Dar um novo começo, relembrar os erros, relembrar as coisas que fizemos e não deu certo, e recomeçar, dar um novo sentido para a nossa vida nesse ano que se inicia. A terceira e última lição que esse texto nos traz é relembre para ter esperança. Ao relembrarmos o cuidado de Deus, ao relembrarmos os nossos erros e as nossas dificuldades, nós estamos trazendo de volta a esperança, porque nós temos um Deus presente, temos um Deus que está conosco. Relembre para trazer de volta a esperança e recomeçar, dar um novo sentido para a nossa vida. Você quer um ano diferente, amém? Você quer realmente um novo ano, um ano novo? Então mude a sua vida. Estava lendo essa semana uma frase de um pastor amigo que ele dizia que se nós não mudarmos, não será um novo ano. E quando nós relembramos o cuidado de Deus, relembramos os nossos erros e relembramos as coisas que nos trazem esperança, nós estamos nos colocando em disposição de recomeçar uma nova vida, vida esta que Cristo nos deu mediante a cruz. O ato de relembrar o que Deus fez nos traz esperança. O fato de relembrarmos o que Deus já fez, mesmo em meio aos nossos erros e aos nossos fracassos, nos traz esperança, nos traz a presença de um Deus amoroso que lança fora todo medo de recomeçar.
Para o povo de Israel, por exemplo, isso também era uma garantia de que Deus agiria novamente em favor deles. Não era apenas uma memória presa no passado, mas uma convicção de fé que apontava para o futuro. O profeta relembra o êxodo, aponta os erros do povo, mas traz esperança em meio ao desalento. Traz esperança em meio às dificuldades. Se nós olharmos para o início do texto que nós lemos, as palavras do profeta são as seguintes: já não sei o que é ter paz e esqueci o que é desfrutar do bem. Talvez esse seja o sentimento para o ano que se inicia. Diante das incertezas e das dificuldades que todos nós ainda enfrentamos. Das incertezas e das dificuldades que nos cercam. Talvez as nossas palavras sejam as mesmas do profeta. Já não sei o que é ter paz, esqueci o que é desfrutar do bem. Estamos vivendo num tempo em que realmente jaz no maligno. Um tempo onde as pessoas estão maldosas. Um tempo onde as pessoas estão fazendo as coisas sem pensar no outro, sem pensar no bem comum, sem pensar no amor ao próximo. Mas o profeta prossegue e termina o texto dizendo: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que essas palavras estão nos dizendo, queridos irmãos e irmãs, é que devemos alimentar a nossa mente e o nosso coração com lembranças que nos trazem esperança, lembrar de coisas boas que já vivemos. E a presença de Jesus, o sacrifício na cruz, nos traz esperança. Esperança para um tempo presente, esperança para um tempo futuro, quando Ele voltará e nos levará para casa. Devemos ocupar o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso coração, dia a dia, com coisas boas, com coisas que nos trazem esperança, que edifiquem a nossa vida e que engrandeçam e louvem o nome do Senhor. Trazendo à memória apenas as boas lembranças, lembrando das coisas ruins que já passamos e dos erros que cometemos, mas trazendo a esperança de um recomeço, de um novo ano, de uma nova vida, de novos erros, mas acertos direcionados pelo cuidado do Senhor. Devemos alimentar a nossa mente com a palavra de Deus, para que no momento da dificuldade, a palavra esteja arraigada em nosso coração, nos direcionando e nos capacitando. Não devemos nos lembrar pelo nosso passado, ou nos angustiar com o futuro. Devemos nos manter confiantes, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Porque nós temos a tendência, muitas vezes, de olhar só para os problemas. De ficar só no ponto 2 aqui, que a gente viu, de relembrar os erros, as coisas ruins, os problemas. E a gente não consegue recomeçar. A gente não consegue dar um novo sentido, porque nós esquecemos as coisas boas. Porque nós esquecemos o que Deus já fez. Ao olharmos apenas para os problemas, passamos a não enxergar toda a beleza da vida que Cristo nos dá, da alegria que Cristo nos dá, mediante a cruz. Quando focamos o nosso olhar no que apenas é ruim, nas circunstâncias adversas, é inevitável que a nossa alma se abata. Quando nós não olhamos para Deus, quando nós não olhamos para o autor e consumador da nossa fé, olhando para aquilo que Ele já fez e para as coisas boas que Ele nos proporcionou a viver, a nossa alma se abate. Mas quando nós olhamos para Deus, o autor da nossa fé, quando nós relembramos o sacrifício de Jesus, quando nós olhamos para Jesus, a nossa alma se enche de esperança e fé. Amém? Nos motivando a prosseguir, até que a circunstância mude, pois a fé pode mudá-la.
A fé em Deus, a fé em Jesus, naquele que é suficiente nas nossas vidas. A lembrança nas coisas boas que Ele fez e no sacrifício que nos deu a vida, nos motiva em meio às circunstâncias adversas, às circunstâncias ruins que ainda enfrentaremos. Talvez nesse início de ano, ou melhor, talvez esse início de ano tenha sido diferente de todos os outros. Por conta das circunstâncias que nos envolvem. Talvez esse tenha sido um ano que, por mais que tenhamos nos confraternizado em família, restritos, talvez esse tenha sido um início de ano onde a nossa alma está abatida. Devido às incertezas, as circunstâncias que nos cercam. Talvez as lágrimas tenham sido o nosso alimento, mas nós precisamos esperar em Deus, pois ainda o louvaremos, pois Ele é o nosso auxílio e Deus sempre presente. Amém? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança, trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, é não nos preocuparmos com o futuro, não nos preocuparmos com aquilo que nos cercam, mas certos do cuidado do Senhor. Eugene Peterson, ele diz uma frase muito interessante. Eugene Peterson, ele diz assim: não sei coisa alguma sobre o futuro, ainda assim persisto em viver com a esperança de que nada me separará do amor de Cristo. Não sei coisa alguma sobre o futuro, ainda assim persisto em viver com a esperança de que nada me separará do amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nós devemos ler esse texto, o texto que nós lemos do profeta Jeremias. Devemos ler esse texto pela ótica de Cristo e trazer à memória o que Ele fez na cruz. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança, a libertação do pecado e da morte, e a vida em abundância. Em Cristo nós temos de fato a verdadeira memória, temos de fato aquilo que nos traz esperança. Esperança essa que deve nos motivar e motivar o nosso coração a lembrarmos de tudo o que vivemos e fazer diferente, a recomeçar. Há um ditado popular que diz: recordar é viver. E o que isso significa? Significa que relembrar não é se colocar em um marasmo, mas é lutar por um recomeço. Recordar é viver. Recordar Jesus, relembrar o que Deus fez por nós. É lutar por um novo começo. É lutar por um novo começo, é recomeçar, é lutar por um novo recomeço como igreja, é lutar por um novo recomeço como cristãos e cristãs, como povo de Deus, reunida hoje em cada casa. A nossa vida, queridos irmãos e irmãs, ela é permeada por lembranças. A nossa vida, a nossa existência, ela é permeada por lembranças. A todo tempo, em todo instante, nós lembramos de algo que já vivemos, lembramos de algo que já passou, lembranças de coisas boas que vivemos, mas também lembranças das dificuldades, momentos de lutas. E quando relembramos nossas lutas, nós não fazemos essa lembrança ou relembramos as nossas dificuldades para nos sentirmos tristes ou desmotivados, nos colocar num marasmo, mas lutar por um novo recomeço, buscar novas conquistas e viver o novo. Muitas pessoas colocam como um slogan no início do ano, viver o novo. Mas nós vamos viver o novo se nós relembrarmos, trazer à memória aquilo que nos dá e aquilo que nos pode nos dar esperança. Olhar para trás, para as coisas antigas que já passaram, mas fazendo delas coisas novas. Relembrando, mas recomeçando
a nossa vida. Há um poema de autoria de Braulio Bessa, cujo título é Recomece. E ele diz o seguinte: quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço, recomece a lutar. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir e lhe esmagar, é hora do recomeço, recomece a lutar. Portanto, queridos irmãos e irmãs, relembremos tudo aquilo que Deus já nos fez. E ainda que vivamos num momento difícil, ainda que a vida nos bata forte, ainda que a nossa alma se abata, ainda que o nosso corpo fique pesado mediante as dificuldades, precisamos recomeçar a lutar, recomeçar na presença do Senhor. Portanto, relembrar deve ser uma atitude que nos move a realizar coisas novas e a não perder a esperança, mesmo diante de um ano que se inicia cheio de dificuldades. Precisamos relembrar e a continuar a nossa luta, a lutar mesmo quando tudo pareça estar perdido, quando tudo pareça não ter mais saída, mas relembrarmos o cuidado do Senhor e buscar nele forças para realizar coisas novas debaixo da santa e soberana vontade do nosso Senhor. Nos lembremos sempre, nos relembremos sempre das coisas boas que vivemos, do cuidado do Senhor, e que relembremos também dos nossos erros, pois a lembrança, o fato de relembrarmos as coisas, é a certeza de que nós não estávamos, é a certeza de que nós não estamos, e a certeza de que nós não estaremos sozinhos. Amém? Relembrar é a certeza de que nós não estávamos, é a certeza de que nós não estamos, e a certeza de que nós não estaremos sozinhos. Mas Deus em tudo se faz presente, cuidando, provisionando e direcionando as nossas vidas. Amém? Que Deus assim, na sua infinita misericórdia, nos abençoe e nos guarde, para que possamos não somente relembrar, mas fazer com que essa lembrança seja algo que nos motive a recomeçar, a dar um novo sentido na nossa vida, como igreja, como pessoas e como seres humanos que somos, olhando para as dificuldades, olhando para as maldades que o mundo tem nos apresentado a cada dia, e combater as injustiças com amor, com a paz e com a graça daquele que é o Senhor absoluto sobre as nossas vidas. Amém? Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos relembrar de que o Senhor sempre esteve presente, sempre estará presente e está presente nas nossas vidas. Obrigado porque nós podemos relembrar os momentos bons que vivemos. Obrigado porque nós podemos relembrar as dificuldades e os erros que cometemos. Obrigado porque nós podemos relembrar as coisas boas que o Senhor nos fez e a Tua presença constante e real nas nossas vidas. Mas, Pai, nós te pedimos que na instrumentalidade do Teu Espírito Santo, o Senhor converta, ó Pai, todas essas lembranças a um novo começo, Pai. Um ano novo que se inicia, e que todas as lembranças não sejam somente lembranças para nos colocarmos, Senhor, em inatividade, mas que sejam lembranças para que nós tenhamos um novo recomeço nas nossas vidas. E quando tudo parecer incerto, quando tudo parecer difícil, nós olhemos, nós relembremos o Teu cuidado e continuemos firmes debaixo do Teu cuidado. Pedimos a Tua bênção, Pai, especial sobre a vida dos nossos irmãos e irmãs que estão enfermos. Pedimos, ó Pai, o Teu cuidado especial na vida dos nossos irmãos que estão acamados,
aqueles que estão passando por dificuldades, que à luz daquilo que aprendemos, eles possam relembrar e lembrar de que o Senhor, ó Pai, está presente e que eles tenham, em nome de Jesus, um recomeço em suas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, ó Pai, pela Tua presença constante e real nas nossas vidas. Perdoa as nossas falhas. Recebe a nossa oração, pois fazemos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos celebrar a mesa do Senhor nesse instante. Quero convidar o presbítero Luciano, que se encontra aqui com a gente. E à luz daquilo que nós aprendemos nesta noite, à luz da palavra do Senhor, nós queremos nesse instante relembrar e trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, a presença de Jesus. Amém? E relembrar o sacrifício, mas também nos colocar diante dele, para que ele continue a direcionar as nossas vidas. O ato de estarmos aqui reunidos, o ato de estarmos diante da mesa, é um ato de lembrança, um ato de relembrarmos o que Deus fez, mas também nos colocarmos à disposição de continuarmos a realizar os seus feitos e a realizar a sua obra neste mundo. Amém? Quero convidar o presbítero Luciano para que ore, consagrando os elementos, e depois nós vamos participar da mesa. Deus Altíssimo, ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração e toda a exaltação. Quero te pedir perdão, Senhor, pelas minhas faltas, por todas as coisas que eu tenho feito e coisas que eu tenho deixado de fazer, Pai, que te entristece. Recebe o meu perdão, Pai, para que a minha oração chegue até o teu trono de graça. Quero te agradecer, Senhor, porque nesse primeiro dia da semana, nesse primeiro domingo de 2021, o Senhor nos permite que nos aproximemos da mesa que é tua, e assim, em um ato de esperança, de um novo começo, celebrarmos a tua ressurreição. Deus, é bem provável que haja em nosso meio muitos acometidos com o sentimento do profeta que ouvimos da tua palavra nessa tarde. Mas te rogamos, Pai, que em nome de Jesus, que o teu Espírito, que consola, que renova, que fortalece, que dá esperança, possa visitar os teus filhos nesse momento. Deus, que 2021 seja um ano de bênção, um ano de mudança, um ano de vitória na minha vida e na vida de todos quantos se dizem filhos do Senhor. Deus, muito obrigado outra vez pelos elementos colocados sobre a mesa. E eu te peço, Pai, que o Senhor possa mudá-los do estado físico para o espiritual. E ao ingerirmos, eles possam proporcionar mudança no interior de cada um de nós, os que estão aqui presentes e os que se encontram em cada casa. Que a tua bênção seja sobre nós, é o que eu te peço, e oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Na noite que o Senhor estava reunido com seus discípulos,
Ele também pediu para que os seus discípulos relembrassem. Nos últimos momentos em que ele esteve com os discípulos, ele disse: relembrem tudo o que eu vos ensinei. Quando ele diz em memória de mim, ele diz que constantemente nós devemos relembrar o que ele, sendo o próprio Deus e figura humana, nos ensinou. E quando nós relembramos, quando nós trazemos a memória de Jesus, por tudo aquilo que ele fez, por seu sacrifício, nós também trazemos à memória tudo aquilo que ele nos ensinou, tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele nos pediu para que nós, eu e você, dessemos continuidade. E no momento em que ele estava reunido com seus discípulos, conversando, relembrando o que eles tinham já vivido, o Senhor Jesus então ele institui a Santa Ceia, diante da mesa, diante do compartilhar a vida, diante do alimento. Ele então faz o seu último momento, o seu último ato com os discípulos, para que aquele ato possa trazer à memória sempre a presença dele em nossas vidas, que nos dá esperança. E reunido com seus discípulos, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu. E disse: este é meu corpo, que será quebrado em favor de vós. Tomai e comei dele. E de semelhante modo o Senhor tomou o cálice da nova aliança, e tendo dado graças, disse: este é meu sangue, que será derramado em favor de vós. Tomai e bebei dele todos, e fazei isso em minha memória, até que um dia ceiaremos e beberemos do cálice juntos na presença do meu Pai. Enquanto estivermos aqui, queridos irmãos e irmãs, que ao relembrarmos, não só no dia, não só no momento da mesa, mas em todos os dias da nossa vida, que ao participarmos da mesa, nós sejamos alimentados constantemente, diariamente, pela presença do Senhor Jesus. Nós vamos nos servir aqui, o presbítero Luciano vai se servir, esse novo normal, né? Eu vou me servir, e você em casa com sua família, você pode servir a sua família, você que está sozinho também pode se servir, tá bom? E depois nós vamos orar. Amém. Nós vamos orar, encerrando a nossa celebração. Depois da bênção, nós temos mais uma música com o pessoal do louvor. E antes de orarmos, quero pedir oração especial pela vida do Sr. Geraldo, da Nina. Ela escreveu ali nos comentários. Pedir oração pela filha e por eles, né, por questões de saúde, que nós estejamos colocando os nossos irmãos nas nossas orações. E nós agradecemos também a Deus e louvamos o nome do Senhor pela vida da Anne, da Liliane, que completou mais um ano de vida na data de ontem. Que Deus continue abençoando a Anne, conduzindo a Anne em nome de Jesus.
Amém? Que Deus continue conduzindo a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus continue nos conduzindo a nossa vida, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, a presença de Jesus nas nossas vidas. Amém? Oremos. Obrigado, Pai. Obrigado por este tempo tão precioso. Obrigado, ó Pai, pela Tua presença nas nossas vidas. Obrigado porque nós podemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, a presença de Jesus. E que essa presença, ó Pai, seja uma presença constante e real nas nossas vidas. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, nos direcione e nos motive através das nossas lembranças. Lembranças do Teu cuidado, lembranças dos nossos erros, das nossas dificuldades. Que essas lembranças, ó Pai, nos motivem, que Teu Espírito Santo nos direcione e nos capacite a recomeçarmos. A não somente começarmos um novo ano, mas a recomeçarmos, a darmos um novo sentido na nossa vida, como igreja, reunida em cada casa, como pessoas, como templos do Teu Espírito. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, ó Pai, pela vida da Anne, que completou mais um ano de vida. Que o Senhor continue a abençoá-la e a sustentá-la em nome de Jesus. Pedimos em especial pela vida do Geraldo, da Nina, da Ana Paula, dessa família tão querida. Que o Senhor continue a abençoá-los, a sustentá-los com Tua mão, Senhor. Curando, transformando aquilo que precisa ser curado, aquilo que precisa ser transformado. Obrigado pelo Teu cuidado, ó Pai. Pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada irmão, cada irmã, cada família representada. A igreja do Senhor reunida em casa, que o Senhor continue nos usando. Que nós relembremos, ó Pai, que a igreja não está fechada. Que nós relembremos, ó Pai, que nós somos a igreja. E onde estivermos, devemos continuar sendo igreja. Cuidando, Senhor, zelando pela vida. Tendo cuidado, ó Pai, uns para com os outros. Amando o nosso próximo, cuidando do nosso próximo. Mantendo a comunhão, ó Pai, uns com os outros, mesmo que ainda distantes fisicamente. Mesmo que sem um abraço, mas com palavras que aquecem o coração. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Continue a nos conduzir como Tua igreja. Pedimos a Tua unção especial, a Tua bênção especial sobre a vida, ó Pai, daqueles que estão trabalhando, Senhor, na condução para que essa vacina saia. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo intervenha de maneira sobrenatural, Pai, para que tudo que nós temos presenciado, toda essa bagunça e essa incerteza mediante essa questão, possa ser resolvida, ó Pai, em prol daquilo que é mais importante, a vida. Que não caiamos, ó Pai, em tentação de ouvirmos ou nos colocarmos diante de questões que nos tragam dúvida, mas que nos coloquemos diante de Ti, que é o autor e consumador da nossa fé, para que Tu, ó Pai, nos direcione, para que o Senhor continue a nos capacitar e que sejamos Teu povo, ó Pai, e que amemos uns aos outros, cumprindo a Tua missão de fazer novos discípulos e de cuidar da vida. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, recebe a nossa oração, pois fazemos isto em nome de Jesus. Amém e amém. Recebei a bênção e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo estejam com todos os irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face desta terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe você. Quarta-feira nós nos encontramos ao vivo, às 20 horas. Cessará ao ouvir te chamar.
estremecem. Jesus, Aleluia. Jesus, Não temerei. Jesus, Jesus, As trevas estremecem. Jesus.